Bom dia para todos, boa tarde para quem é de boa tarde, como o pessoal brinca, e boa noite para quem é de boa noite. O nosso curso hoje, na verdade, é um curso técnico, espiritual e científico. Eu trouxe reportagens e filmagens do mundo inteiro e vou mostrando para vocês cada situação de acordo com a filmagem. É a camada de ozônio e os mistérios do clima. Olá e bem-vindos a Space a partir de um observatório no sul da Alemanha. Estamos aqui para falar sobre o clima e sobre como os cientistas estão a usar novas tecnologias de satélite e sistemas como estes aqui à nossa volta para resolver alguns dos maiores mistérios do nosso clima. Para compreender melhor a nossa atmosfera é preciso recolher dados. E é isso que as equipas estão a fazer na Estação Meteorológica de Hohenn-Weissenberg, na Baviera. Nos últimos 50 anos lançaram balões meteorológicos que fornecem medidas que são combinadas com os dados de satélite para verificar modelos climáticos. Medimos a temperatura, a umidade, o vento e, para além disso, medimos o ozono. E agora estamos interessados nisso porque queremos ver como é que a camada de ozono se regenera. A camada de ozono da Terra foi danificada pelos CFCs, os gases com efeitos de estufa, uma poluição provocada pelo homem no século XX. Este balão vai medir precisamente a camada de ozono no sul da Alemanha. Agora vai para o espaço. Vamos percorrer as primeiras camadas e depois alcançaremos a atmosfera que não está contaminada pelos elementos terrestres. Vai ficar cada vez mais frio até chegarmos à estratosfera, onde se encontra a maior parte do ozono e onde a temperatura fica mais quente novamente. Isso vai acontecer daqui a 10 km. O novo satélite da ESA, o Sentinel-5P, lançado no dia 13 de outubro, vai fornecer ainda mais dados sobre a poluição do ozono. Vocês vejam que esse satélite foi lançado dia 13 de outubro. Vocês sabem que eu acabei de chegar e que eu andei a Europa toda, tive em simpósios, tive em congressos para assistir o que é que eles estavam fazendo em toda a Europa. O fato de estar em português é que as traduções são em diversas línguas. As línguas mais facilitadas para nós, na verdade, de toda a Europa, seria o português de Portugal, que pertence à Europa. Então, o que eu pude, certo? Eu deixei a língua de Portugal, a portuguesa, porque vocês poderiam entender melhor. Embora o Zé fale inglês, fale uma série de línguas. E no caso da Alemanha, a gente entende bem os estudos de lá, porque nós moramos de quase 4 anos, né? 5 anos em Munique, na Alemanha, e a gente também não mora só no lugar, nem sai para ponto turístico. Nós saímos para ver a situação dos lugares, na verdade. Então você vê, depois de tantos anos de tecnologia, agora, dia 13 de maio, foi que eles lançaram esse satélite para ver a mudança climática de uma forma mais precisa, porque até então não tinha nada realmente de concreto, cientificamente, para medir nada. Andou telefone, andou computador e estava esquecendo do ambiente em que nós vivemos. Pois não. Faz parte do programa Copérnicos da Comissão Europeia, que pretende medir os níveis de poluição e de ozono a um pormenor sem precedentes. Vai dar informações fundamentais sobre a proveniência das emissões prejudiciais e para onde se dirigem. Temos um instrumento satélite a medir o globo completo, significa que existe um instrumento calibrado a tirar medidas em todo o lado, o que permite comparar diretamente os níveis de poluição na Europa com os da China e dos Estados Unidos. O instrumento da Sentinel-5P, o Droponi, desenvolvido na Holanda, também pode ajudar a esclarecer... Agora que nós estamos com isso, não tínhamos isso antes. Todo o serviço de meteorologia atuava, na verdade, no planisfério, no hemisfério terreno apenas, nessa camada, e não de cima para baixo observar toda a Terra num conjunto. Está no caminho da recuperação depois dos CFCs
terem sido proibidos em 1989. E gostaria de dizer para vocês que aquele trabalho que eu falei há quase 2 anos atrás e que de um ano para cá eu já vinha dizendo que a camada de ozônio, que estava inclusive sobre o Brasil, e eles concluíram que realmente está praticamente fechado. Êxito em todo o trabalho. Então, esta sou eu. O meu trabalho é técnico, espiritual e científico. Eu já disse que a devoção e a fé removem montanhas, mas não é esta a minha natureza. Quando eu digo que acredito e concluí é porque eu pesquisei de forma técnica, científica, e então eu darei ao meu coração, a minha palavra, o meu pensamento, a verdade, justiça e lucidez de afirmar qualquer coisa. Não sou devocional, mas digo que eu nunca duvido que o poder de Deus é infinito. Então são anos de trabalho e pesquisa que eu vinha fazendo e que na verdade se configurou como verdadeiro tudo aquilo que fizemos e que eu andava e que pesquisava no dia 13 agora de outubro, quando essa nave, esse foguete espacial foi lançado em Munique. Vocês sabem que a Alemanha também tecnologicamente é muito avançada nisso, comprovando tudo isso. Podemos ir. Atualmente ainda temos um buraco de ozono todos os anos e este buraco existe entre setembro e outubro no Polo Sul. De modo geral, ainda temos uma diminuição do ozono em comparação com os anos 60 e 70. Esperamos que a camada de ozono melhore. Creio que isso pode acontecer este ano ou talvez no próximo. Talvez o Tropomi seja um instrumento ideal para provar que a camada de ozono se está a regenerar. E provar tudo aquilo que vínhamos dizendo e trabalhando. Ainda há muitos mistérios relativos à atmosfera da Terra. Nos próximos anos, os novos satélites europeus vão procurar respostas sobre a forma como a poluição contribui para a formação das nuvens e sobre o papel do metano nas alterações climáticas. Existe também a questão do vento, é um parâmetro fundamental, mas a nível global ainda não há conhecimento suficiente. A ESA vai abordar a questão em 2018 com um novo satélite chamado Aeolus, que vai medir os ventos da Terra a partir... Esse satélite Aeolus agora é que vai dizer realmente qual é a direção dos ventos. Até então, tudo era medido de uma forma mais primária, apenas sobre a Terra, poucos metros de altura, vamos dizer assim. E agora eles já viram, não, tem correntes altíssimas e que deveriam realmente ser estudadas. E também levando-se em conta a mudança do eixo, que falaremos sobre isso ainda mais à frente. É uma coisa técnica e científica. O espiritual se vem trabalhando há muito tempo, embora eu veja o resultado humano muito pouco. Muita religião, muita filosofia e pouca atitude. Vamos. Do espaço pela primeira vez. Primeira vez, hein? Estamos limitados, não temos medidas do vento em todos os locais. Este é um dos maiores desafios das previsões hoje em dia, a previsão correta do vento. É aqui que as medidas dos satélites são importantes. Esta missão, que vai proporcionar medidas do vento a partir do Sol até a atmosfera de todo o mundo, vai ajudar a criação de melhores modelos de previsão. Desenvolver um dispositivo para medir o vento a partir do espaço tem sido um processo longo e complexo. Os engenheiros do Centro Aeroespacial Alemão têm vindo a fazer testes para calibrar o instrumento LIDAR. O DLR desenvolveu um protótipo do instrumento no satélite e estamos a fazer voos de teste com este instrumento para o validar. Trata-se de uma investigação muito interessante. Já estamos a conseguir os mesmos dados antes do lançamento do satélite. Desta forma, podemos testar os nossos algoritmos nesses dados. E estamos a ter experiência prática, o que é muito importante. Assim que for lançado... Veja só que interessante. Agora vamos ver de verdade, não por suposições. Pode continuar. A 30 mil metros acima das nossas cabeças. Os dados vão ser usados Olha que para lindo. limitar as Isso é previsões. matemática. Exatamente. Meridianos, paralelos. Gente, isso aqui é Como matemática, é é possível medir o ciência. perfil do vento globalmente. É possível medi-lo nos trópicos, onde ainda não existem observações. Assim como nos oceanos, não temos nenhuma sonda nem lançamentos de balões sobre os oceanos. E uma grande parte da Terra é composta por oceanos.
É possível fazer medições na Antártida, no Ártico, onde estão a acontecer todas as alterações Dá um climáticas. minutinho, por favor. Querendo só lembrar a todos que estão me ouvindo que a Terra é composta da maior parte de oceano e o corpo humano também. 70% de água, terra e homem. Portanto, não adianta desassociar, porque a Terra é um átomo. É um planeta em termos astrológicos e astronômicos. Mas, na verdade, se olharmos de forma científica, ela é um átomo azul dentro de todo esse universo. E nós, se estamos dentro dele, temos que estar afim com aquela condição, senão nós nos transformamos num vírus. Numa coisa que entrou para destruir uma célula ou um átomo. Para mim, todo o meu estudo, eu falo isso desde Muri, há mais de 40 anos, o meu trabalho é técnico, espiritual e científico. E ninguém consegue entender. Porque se só a devoção tivesse resolvido, não estaríamos nessa guerra e fanatismo religioso. Eu não disse que Deus não existe. E nem não disse que os anjos não existem. E nem que as entidades ou identidades são nossas vidas. Eu não falei nada disso. Eu só acho que o fanatismo religioso ser uma compreensão do todo faz o que vocês são. São tocados sem consciência e nem evolução. Vamos indo. De volta à Baviera, as leituras dos balões meteorológicos estão a ser reunidas. São informações essenciais para resolver muitos mistérios do clima da Terra. Nós estivemos perto observando tudo isso. Vocês sabem que o meu produtor aqui, na verdade, em computador, ele é um expert e também nesses assuntos ele gosta. Então nós estivemos juntos a observar tudo isso e conhecemos toda essa região. A única dificuldade, às vezes, que tínhamos de ir para um lugar para o outro são os movimentos e agitos políticos sociais. Estávamos para ir para a Espanha, com hotel reservado e pago, e tivemos que adiar e perder o hotel que já estava pago. Por quê? Porque começou uma convulsão social por causa da Catalunha. Então, o meu trabalho é um trabalho caro de pesquisa e trabalho. Não é somente para acordar, tomar café, almoçar, certo? E ganhar para o dia a dia. Que bom se eu pudesse fazer isso, mas não foi esse o meu destino e a minha opção de vida. E feliz daquele que tem um mundinho pequeno, que a responsabilidade é bem menor. Vamos nós. Está a mudar. O que não sabemos é o que isso significa para diferentes regiões. Será que vamos ter verões mais quentes? Provavelmente. Vamos ter mais chuva? Isso já não sabemos. Como é que tudo vai mudar em diferentes zonas da atmosfera e quais serão os efeitos? Agora veja, quando eu falava isto há alguns anos atrás, 30 anos atrás, que eu dizia, não haverão mais as situações climáticas. Nós não teremos mais nem primavera, verão, outono, inverno. Nós teremos períodos quentes e períodos frios. Todo mundo olhava para mim, não acreditava, porque também não se esforçava e também porque cada um está só pelos seus interesses particulares. E, na verdade, eu avisei isso há muito tempo. E aqui tem algumas pessoas que me conhecem há 40 anos atrás. E eu dizia, e agora quem diz não é mais Eliane nem Aline, já é a ciência. Só que eu ando agora, junto com a ciência e a tecnologia, comprovando tudo aquilo que eu avisei. Que se cada um tivesse tomado em atitude de vida e mudança, o mundo já estaria bem melhor. E no momento não sabemos ainda qual será o final do corredor. E eu cobro as consciências de todas as religiões, de todas as filosofias, de todas as universidades, de todos aqueles que se dizem doutores. De quê? Eu não sei. Vamos nós. Zonas da atmosfera e quais serão os efeitos? Estamos a tentar fornecer dados juntamente com os satélites que nos vão dizer como a atmosfera está a mudar. E por que será que está a mudar? Eu estava numa região, dentro da Europa, andando aquilo tudo, e começou a ter vários problemas, dentre eles a seca, que também no Brasil já se apresenta. E seca para lá e seca para cá, meu Deus, e chama todo mundo, e mede aqui, e mede ali, vamos ver onde tem água. Por coincidência,
eu estava com o motorista, que só é um motorista e faz obra. Ou seja, o cara não é formado em nada, só na vida. Ele tem quase 70 anos. E é o meu motorista, às vezes quando eu preciso, eu já tenho confiança que ele dirija para mim, como eu tenho aqui os meus. Então ele virou para mim e falou, poxa, como é que vai ser essa seca, não foi mesmo? E eu disse assim, é muito simples. A ciência já não falou para vocês, acabou de sair por aí na Europa toda, sobre as mudanças climáticas, sobre o eixo da Terra, que era assim, inclinado, aqui seria a posição contrária no vídeo, que era inclinado e que ela voltou para vertical, ela andou 14,5 centímetros. Bom, o senhor pode não ter estudado. O que o senhor acha que acontece com a nascente? Bom, o que acontece com a nascente? Então ela mudou, porque se fosse numa obra, qualquer inclinação ou desnível da casa, a gente teria que nivelar os canos, nivelar tudo. Eu falei, pois é. E não é que todo mundo estudou e ninguém pensou nisso? E eu agora digo para vocês, vocês esqueceram disso? As nascentes vão ter que mudar de lugar. E o que a gente faz? Ó, fala para os seus amigos do campo, fala para os seus amigos que tem sítio, sabe aquele pauzinho que mede? A senhora sabe medir isso? Eu falei, sei. Eu nunca consegui. Eu falei, é fácil, vou ensinar para vocês no público. Esvazie a cabeça, tome um banho legal, fique tranquilo. Pensa só em água, que aí não entra pensamento da sua mulher brigando, do filho dando chute na cadeira. Cabeça vazia, só na água. E vai com a varinha. Porque aquele elemento que você está, na verdade, na sua mente, que é um computador, o cérebro é um computador atrasadíssimo de vocês. Você vai fazer a interligação de sintonias. Eu já disse que o meu trabalho é técnico, espiritual e científico. Ele falou, é mesmo? Então quer dizer que se eu tomasse um banho, ficasse tranquilo e mentalizar só água com aquela varinha que eu vi o pessoal da roça, como a gente diz aqui no Brasil, né? Eles chamam do campo, da lavoura. Fazer isso eu faria? Faria. Aí eu pergunto, vocês estudaram aí? Vocês estudaram mesmo? Talvez falta só começar a pensar, não é mesmo? Se o eixo andou 14,5, matemática, raciocínio, vambora, inteligência angular. É lógico que a nascente andou, calcula e vai lá, muda, porque a nascente mudou de lugar. Que coisa mais primária, não é mesmo? Aí eu não pensei, conclusão, o motorista achou fascinado ficou fascinado com a minha inteligência, porque ninguém havia pensado nisso ali. E queria levar para o pessoal todo do interior lá. Eu falei, procura, porque ela sumiu, não sumiu, ela só mudou de lugar. Cientistas vão mostrar para nós agora os mapas dos furacões. Isso aí quase ninguém teve acesso, agora que vai chegando para vocês aqui no Brasil, eu acho, né? Olha que interessante o mapa que acabaram de fazer. Logo assim, quando a gente já estava saindo, eles estavam com esses aparelhos tentando juntar o que ninguém ainda fez. Fazer um mapa de todos esses furacões que ocorreram agora, nesses últimos períodos. O mapa da Terra, como estava ficando isto. Eu falei que esse curso de hoje, essa palestra era técnica, espiritual e científica. Aqui ninguém está falando de reza. Vamos. Olha que ótimo. Vamos lá. Olha o Ofélia. Visto assim, é um dos grandes responsáveis por um dos maiores incêndios em Portugal. O Ofélia seguiu uma rota pouco habitual, mais próximo da costa, ao arrastar consigo a poeira do Saara. Puxou também o tempo seco do... Arrastou a poeira do Saara. Ninguém sabe disso, porque ninguém estuda nada disso e ninguém fala. Aqui vocês ficam com novela, ficam com guerras religiosas, guerras étnicas. Eu sou amarela, eu sou preta, eu sou verde, eu sou azul. O Brasil é uma miscigenação, não é mesmo? Ninguém pode se dizer. E, no entanto, tem coisas muito importantes acontecendo no planeta que você vive, no átomo que você vive, independente da sua religião, da sua cor, do seu sexo, e você não está tomando ciência disso?
Olha a zika, ela te pega, só que na terra. Vamos nós. Certo. E alimentou de forma dramática os fogos nesta zona da Península Ibérica. Aqui o momento crítico, 15 de outubro, o pior dia do ano em termos de chamas. Um minutinho, começaram a fazer isso e fizeram esse mapa pouco antes de eu sair, que eles começaram a ver que a partir do dia 15 de outubro, eu estava lá fora. Por isso, volto a dizer ao pessoal que está ouvindo, por que em português de Portugal? Porque as outras línguas todas poderiam ser que vocês não entendessem. Então, na verdade, fizemos com o português de Portugal, porque na Europa você tem todos os idiomas. Afinal, é a União Europeia, não é mesmo? Vamos. Vidas em Portugal. O fumo dos incêndios e a poeira do deserto acabaram por chegar ao Reino Unido à medida que o furacão tinha passado a categoria de tempestade tropical. Esta animação da NASA é o resultado de uma análise exaustiva aos dados recolhidos durante este período de furacões. O vídeo começa a 31 de julho, termina a 1 de novembro. Tem como objetivo seguir com a exatidão possível o movimento dos aerossóis no mar e na terra. Dá licença? Erosões. É porque em Portugal, erosões, né? Então, erosões no mar que foram feitas e na terra. Todo mundo pensa só na água, né? Saiu muita terra de desertos. E muito lugar está se transformando em deserto. Tanto na Europa como no Brasil também. Vamos nós. É o primeiro a aparecer, a arrastar enormes quantidades de sal do mar e poeira do deserto. Surge depois o Irma, também o José, Maria, até se chegar então ao Ofélia. Nesta história contada numa animação, são assinaladas por diversas vezes colunas de fumo dos incêndios em Portugal. Levando em conta que eu estava lá fora seguindo tudo isso. Tudo foi enquanto eu estava lá fora. E como eu, na verdade, sou uma pesquisadora, sou ocultista. O que é ocultista? Não é que vim fazendo macumba para ninguém, não. Ocultismo quer dizer, quando tudo, e cabala, não é só estudar o Sefiró. É uma convergência de conhecimentos científicos, técnicos e espirituais, a qual todos se juntam. Quando se juntam, a verdade está ali. Enquanto não se consegue juntar e convergir tudo para o mesmo ponto, não é verdade. A verdade, como está na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a luz, é aquilo tudo que converge para o mesmo caminho. E isso tudo convergido se chama cabala. E isso tudo convergido em estudo se chama ocultismo. O que é ocultismo? É estudar religião, ciência, filosofia e não ficar bitolado apenas um ponto para se dizer isto ou aquilo. Vocês se dizem tanto e está um caos geral no mundo, não é mesmo? E eu estou cobrando. E o karma também. Vamos. Número 5. Vocês viram que eles conseguiram terminar isso agora no início de novembro, quando na verdade eu já estava vindo para cá. Isso aí foi feito pela NASA. Por quê? Porque na verdade as mudanças estão sendo imensas, não é só climáticas, não é só quente e frio. Está se mudando lençóis, correntes marítimas. Clima em 2017 está mais quente no mundo todo. Por que será? Vai! As temperaturas registadas em outubro indicam que 2017 poderia ser um dos 3 meses mais quentes desde que se registram temperaturas. Os dados são da Organização Meteorológica Mundial. Eu estava nesse Em incêndio. Portugal e Espanha, as altas temperaturas contribuíram para violentos fogos que deixaram dezenas de mortos. As chamas, empurradas pelos ventos, reduziram a cinzas, casas e culturas. O furacão Ofélia passou pelo Atlântico Norte e provocou cheias nos Açores. Outubro foi particularmente quente em várias regiões europeias e o Norte não foi exceção. No leste e sudeste europeu, no entanto, as temperaturas mantiveram-se ligeiramente abaixo da média. O que eu tenho a falar sobre isso? Vamos novamente no meu raciocínio da nossa palestra, conferência, dá o nome que você quiser dar. Que tal em inglês que vocês se sentem mais importantes? Na verdade, se você pensar no eixo da Terra tendo andado, o que você acha? Isso tudo aí não ia ser alterado, assim como a nascente. Os ventos, por isso eles botaram lá para cima, a seca em algumas regiões
E alguns tipos de plantação, o incêndio é muito mais rápido. Já pensou eucalipto misturado em meio de outras árvores ou, na verdade, na agricultura? Não pode, tem que ter uma área só para isso, porque há plantas, não é mesmo, meus queridos agricultores, agrônomos, engenheiros agrônomos? Esqueceu? Eu quero ver como vocês vão fazer agora. Tem que usar inteligência com sabedoria. Minha avó dizia, e vocês devem ter ouvido das suas, que água não tem cabelo. Que a natureza, na verdade, o homem destrói, mas se autodestrói. Vocês não dominam a natureza. Você vê, nesse ano é que estão lançando agora lá em cima para estudar os ventos, para estudar a temperatura da terra. Então, como é que se planta? Agora, eu pergunto, gente, você estudou agronomia? Agronomia não, mas burrice eu sei que eu não tenho. Porque eu tive uma escola primária, secundária, que hoje ninguém quase mais tem, realmente com profundidade. Quando se estudava o solo, a gente estudava o solo, sabia? No primeiro grau e no segundo grau se estudava os tipos de solos. Hoje em dia não se estuda mais nada. Então a gente estudava isso. Sabíamos o que eram plantas que continham óleo, o que não contém. O eucalipto possui, eu estou falando do eucalipto, mas existem outras, é porque o Brasil tem muito eucalipto. Muito cuidado se há uma plantação de eucalipto no meio de outras e até frutíferas. E com esses excessivos calores, o calor que está fazendo em toda a terra, como vocês viram, é altamente inflamável. E não detalhe, brasileiro fuma muito, cuidado para não jogar uma guimbinha e aquilo, que tal? Porque o eucalipto, ele é altamente inflamável. Vocês veem que tem esses eucaliptos de colocar cheiro em casa. Se você tiver uma lareira acesa, joga para você ver o fogo que aumenta ali dentro. E existem outras plantas consideradas oleosas, mas o eucalipto é um dos mais. E o Brasil tem muito eucalipto. Eu sei que há estradas do Brasil e que há muito tempo eu já percorri todo o Brasil, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, tudo! Porque eu sou pesquisadora. E vi que algumas pessoas são mais inteligentes. Quando plantam eucalipto, eles vão e fecham toda uma área em quilômetro e ali é só eucalipto. Porque se vier o fogo hoje, que o clima está mudando, é mais fácil de conter, porque é só naquela região. Vai corpo de bombeiro, se ainda tiver bombeiro, né? Porque não sei se eles estão recebendo. Mas tudo bem, vai todo mundo para aquela região. Mas se você intercalar certas culturas, é perigoso para a mudança climática. Não era perigoso há 10 anos atrás. Queridinho, há 10 anos atrás eu tinha 55. Hoje eu tenho 65. A minha escola não era a forma que eu estudava, não era a forma que seus filhos estudam hoje. Não é mesmo? O Brasil, quando eu, há 20, 30, 40 anos atrás, quando eu estava ainda na universidade, era ditadura. Hoje já não é bagunçadura, mas tudo bem. Você ainda não sabe bem o que é. Afinal de contas, eu sou professora de moral e cívica e organização social e política. Vocês sabem o que é moral e cívica? Já tiraram isso também da escola? Já tiraram organização social e política? É bom que assim, os que vão nascendo e os adolescentes não vão entender nada de nada e vocês podem manipular mais à vontade. Não escreva que eu sou idiota ou burra, porque eu não sou. Quando se tira certos assuntos é porque convém para o futuro. Portanto, cuidado, tem gente que pensa. E não é porque é adolescente, tem muitos nas drogas ou perdidos, que não há genialidade em alguns. Ah, sim! Foi porque nunca acreditaram, na verdade, no povo e na mudança, que, como diz a história, a Revolução Francesa, a convulsão social aconteceu, não é mesmo? E eu venho do mundo inteiro e posso te dizer que o mundo inteiro está inseguro, incerto nas suas convulsões sociais. Estados Unidos, aquecimento global.
Eu já disse, vocês hoje eu vejo. Os Estados Unidos recuam na posição oficial da Casa Branca sobre o aquecimento global durante a reunião dos ministros da saúde dos países do G7 em Milão. Nas conclusões finais do encontro de 2 dias, os responsáveis reconhecem ao uníssono que as mudanças climáticas podem agravar os riscos sanitários e criar novas ameaças, mesmo depois de Washington ter anunciado que pretende retirar-se do Acordo de Paris sobre a redução das emissões poluentes. Deixem-me ser claro, as mudanças climáticas não são uma questão de opinião, mas são um facto que afeta milhões de pessoas em todo o planeta. Um dos líderes presentes na Conferência Climática da ONU de Bonn, o presidente Juncker, disse, e cito, a Europa tem que garantir que o nosso planeta volte a ser grandioso. Na reunião, os representantes dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá e Japão acordaram igualmente reduzir as emissões poluentes em áreas urbanas e diminuir os riscos dos produtos químicos sobre a saúde humana e o ambiente até 2020. Lembrando a vocês que não é só o Brasil, vocês viram que é o ser humano, é o mundo inteiro. Se houvesse um lugar no mundo melhor do que o Brasil, ou melhor do que A, B, C ou D, eu vendia tudo que tinha e ia para lá com a minha família. Acontece que o ser humano é igual em qualquer lugar. Uns um pouco mais grosseiros, que aí vem a atitude da família e o caráter. Uns mais trambiqueiros, uns mais metidos a bestas, outros mais humanos, uns mais sofridos, dependendo do seu país. Mas as falhas humanas, a melogomania, a vaidade de vocês é uma coisa desprezível por mim. Islândia e círculos e vulcões. Isso foi agora a semana passada, assim que eu cheguei. Eu saindo de lá, começou. Não há voz, é só para vocês olharem mesmo. Olha o que está acontecendo em toda a Islândia. Os círculos, vocês esqueceram? Derretimento e os círculos afundando o lugar. Olha que barato, ó. São cientistas que agora foram para lá para estudar, né? Porque até então não tinha ninguém, né? Agora que eles se mexeram, porque ó, apertou, né? Incêndios em Portugal. Nós estávamos lá e passamos, assistimos o antes, o durante e o depois, que nós ainda fomos a Fátima. E a Fátima era assim, nós tínhamos que ir a Fátima, antes do Zé começar a mostrar, então já estava marcado que eu ia ficar 1 semana em Fátima. Alugamos o hotel, bem perto dos lugares que eu queria ir, um lugar que fosse bem, aquele meu jeito, né? Lá vai, voando para tudo que é lado. Acontece que quando a gente estava para ir, era no sábado, a gente iria numa segunda, que sábado e domingo em todo lugar é só para quem não tem o que fazer. E não era o meu caso, eu queria trabalhar mesmo. Então, quando chegou no sábado, o pessoal lá de cima falou, cancela o hotel que vocês não vão nessa segunda. Por quê? Porque você não pode se pôr em risco, mas ainda não tinha um incêndio. Aí o Zé vai e liga pro hotel, aí a mulher fala, ó, mas cancelar a gente até pode, mas não podemos devolver o dinheiro, gostou? Perdemos o dinheiro, né, Zé? Euro! Gostou? Vocês choram por 100 mil reais? Cuidado quando vocês morrerem, nós vamos jogar numa vala. Vocês são miseráveis também demais. Tudo bem. Então vamos aguardar, né? O dia que eles disserem, senão, provavelmente só será na outra semana. Tudo bem, eu obedeço ordens. Quando chegou no domingo, né, Zé? Incêndio em tudo que vocês vão ver aí. Nós estamos para ir lá. Só fomos na outra semana que o incêndio daquele lugar de Fátima já tinha sido debelado. E aquilo tudo de todos os lados queimados. Vamos mostrar os incêndios para eles. As chamas que consomem mata na Pampilhosa da Serra foram filmadas a partir do Alfa Canular, que saiu depois das 6 da tarde domingo da Estação do Oriente. E os 6 da tarde domingo, a gente ia na segunda. O país voltou a ter vários fogos ativos. Mais acima no mapa, a cidade de Ceia foi rodeada por chamas. À noite,
em Santa Combadão, ficou registada em fotos de um fogo que tomou dimensões impensáveis. Um vídeo de quem circulava pelas 20 horas na A17 junto a Vagos mostra Olha os incêndios como foram fortes, porque o vento ajudava a lastrar e eucaliptos misturados na agricultura. Olha lá o vento como fazia. Aqui as salamandras, que vocês querem entender, é o fogo com o vento forma essas formas vivas de fogo. Viu que lindo? É isso que eu ia Mas foi muita coisa. Vamos dizer, 2/3, 10 chegou a 2/3 em Portugal e parte da Espanha também. Estou acostumado aí a renascer das cinzas. Lindo, né, Zé? Linda salamandra, né? A seca em Portugal. Agora você vai ver a seca, tá o negócio dos rios de Portugal, de Espanha, tudo sumindo. É a segunda mais grave situação de seca que Portugal continental atravessa em termos de percentagem de território afetado desde a década de 1940. Desde 40, vocês ouviram? No final do mês de setembro verificou-se um aumento significativo da área em seca severa e extrema. A 30 de setembro, 7,4% do território estava em seca extrema e 81% em seca severa, as duas classes mais graves do índice meteorológico de seca. Segundo os dados oficiais, o mês passado foi extremamente seco, sendo mesmo o pior desde 1931. Durante setembro, não choveu em grande parte das regiões do interior e na região a sul do Tejo. O valor médio de precipitação em Portugal continental foi de apenas 2 litros de chuva por metro quadrado, não é só Brasil, sendo que o valor normal entre 1971 e o ano 2000 foi de 42 litros por metro quadrado. A seca deste ano começou na primavera. O período entre abril e setembro foi extremamente seco, com valores mensais da quantidade de precipitação sempre inferiores ao valor médio, sendo o segundo mais seco depois de 2005. No mesmo período, o valor médio da temperatura máxima foi de 27,7 graus Celsius, o mais alto desde 1931. Em conjunto, os valores de precipitação muito inferiores e de temperatura máxima muito acima do normal resultaram em valores muito baixos de umidade do solo. E para os próximos 10 dias, a previsão não é animadora, prevê-se pouca ou nenhuma chuva. Tempestade na Europa. Isso tudo a Os gente ventos fortes da tempestade Harvard, de até 180 km por hora, que se abateram sobre várias partes do continente europeu este domingo, provocaram a morte de pelo menos 5 pessoas. Em zonas do norte e centro da Alemanha, afetadas por inundações, a circulação rodoviária foi severamente afetada e a ferroviária deverá manter-se suspensa até esta segunda-feira. De carro, andando significativos nas linhas. É ponto turístico, não. Em Viena, as operações da estação ferroviária principal foram suspensas temporariamente. Ainda na Áustria, a prova masculina inaugural da Taça do Mundo Iná também esteve comigo nesses lugares, agora nem com dinheiro ainda, eu só vou por causa do meu trabalho. Na República Checa e na Polónia, as vítimas mortais não resistiram à queda de árvores. A tempestade deixou milhares de pessoas privadas de eletricidade. No terreno estão em curso operações dos bombeiros e dos serviços de resgate. Nem o Jardim Zoológico de Praga escapou, foi fechado devido ao perigo de queda de árvores.
Bom, então vocês viram que isso é a natureza no mundo inteiro, pai rico, pobre, Europa, submundo, primeiro mundo, segundo mundo. O problema não está em classificação. A Terra andou de eixo, o mundo mudou, o ser humano abusou e vocês estão passando pelo meio já do corredor. Vamos ver quem chega.